E aí, pessoal? Hoje vamos juntos explorar umas das invenções mais incríveis da história e conhecer os gênios que estavam por trás delas. Se preparem para se surpreender. Ao longo dos séculos, mentes brilhantes desafiaram o limite do possível e nos presentearam com criações que revolucionaram a forma como a gente vive, trabalha e interage com o mundo. Da simplicidade da roda à complexidade da internet, cada invenção conta uma história de pura genialidade, persistência e da busca incessante pelo progresso. Então, prepara a pipoca, se joga no sofá e vamos nessa viagem alucinante pelo mundo das invenções. Fala, galera! Vocês já pararam para pensar como seria o mundo sem a roda? É de fazer rir, né? Mas essa invenção, que hoje parece tão básica, virou a história da humanidade de cabeça para baixo. Imagina só, estamos falando lá de 3500 a.C., quando os nossos ancestrais ainda estavam aprendendo a lidar com a agricultura. De repente, surge a ideia genial da roda. No começo, era só um disco de madeira rolando, mas essa ideia simples mudou tudo. Transportar cargas pesadas, construir casas, até a comunicação a longas distâncias se tornou possível. Carruagens, moinhos de vento, relógios, tudo isso só rolou por causa da roda. É impressionante como a mente humana consegue ter ideias tão geniais, né? A roda é a prova de que as maiores revoluções podem surgir das ideias mais simples. E o mais legal é que essa invenção, que surgiu há milhares de anos, ainda está presente em nossas vidas, evoluindo a cada dia. De carroças para carros, trens e aviões, a roda continua sendo a base para a gente se locomover. É ou não é uma invenção e tanto? E se eu te contasse que antes da invenção da prensa móvel, os livros eram copiados à mão? Sim, cada página, cada palavra, tudo era feito manualmente. Pois é, imagina o trabalho que dava para ter acesso ao conhecimento? Era um processo lento e extremamente caro. Era um privilégio para poucos, geralmente os mais ricos e poderosos. Mas lá no século XV, um cara chamado Johannes Gutenberg chegou para revolucionar tudo. Ele tinha uma visão que mudaria o mundo. Ele inventou a prensa com tipos móveis, um sistema que permitia produzir livros em massa, de forma muito mais rápida e eficiente. Com a prensa de Gutenberg, o conhecimento se espalhou como nunca. Livros que antes levavam meses para serem copiados, agora podiam ser produzidos em dias. Livros ficaram mais acessíveis, as ideias fluíam livremente e a educação ganhou um gás sem precedentes. As pessoas começaram a ter mais acesso à informação. A prensa de Gutenberg não só multiplicou o número de livros, mas também democratizou o acesso à informação e à cultura. Pessoas de diferentes classes sociais podiam ler e aprender. Foi um passo crucial para o desenvolvimento da ciência, da arte e da sociedade como um todo. A troca de ideias se intensificou. Imagina o impacto dessa invenção: o Renascimento, a Reforma Protestante, a Revolução Científica, tudo isso impulsionado pela difusão do conhecimento. A prensa foi o catalisador de grandes mudanças. A prensa de Gutenberg é um exemplo de como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para o progresso social e cultural. Ela transformou a maneira como vivemos e pensamos. É a prova de que democratizar o conhecimento é essencial para construirmos um mundo melhor. Quanto mais pessoas têm acesso à informação, mais podemos evoluir. E aí, já agradeceu ao Gutenberg hoje? Ele foi um verdadeiro visionário. Se você está lendo este roteiro agora, é por causa da genialidade dele. A revolução que ele iniciou continua a impactar nossas vidas até hoje. Já imaginou como seria viver em um mundo sem luz elétrica? Um mundo onde a escuridão da noite só é quebrada pelo brilho suave das velas e lampiões? Um mundo iluminado apenas por velas, lampiões e a luz da lua? Parece difícil de imaginar, não é mesmo? Foi pensando nisso que Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, dedicou anos de pesquisa para criar a lâmpada elétrica.
Ele queria transformar a maneira como vivemos. E não foi moleza. Foram mais de 1000 tentativas até que, finalmente, em 1879, ele conseguiu. Edison não desistiu até alcançar seu objetivo. A lâmpada elétrica de Edison iluminou o mundo, literalmente. Ela trouxe uma nova era de luz e inovação. A partir daí, as cidades nunca mais foram as mesmas. As noites se tornaram mais vivas e seguras. As ruas ficaram mais seguras, as casas mais aconchegantes e as fábricas puderam funcionar 24 horas por dia, aumentando a produtividade. A lâmpada elétrica revolucionou a maneira como a gente vive, trabalha e se diverte. Ela mudou a dinâmica das nossas vidas. Ela possibilitou a criação de novas tecnologias, como o cinema, a televisão e, mais tarde, os computadores. A luz elétrica foi a base para muitas inovações, mas a invenção de Edison vai além da lâmpada. Ele foi um verdadeiro visionário. Ele também foi um dos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias como o fonógrafo, o cinematógrafo e o sistema elétrico. Suas contribuições foram vastas. A genialidade de Edison está na capacidade de transformar ideias em produtos que impactaram diretamente a vida das pessoas. Ele tinha uma visão única. Ele é um exemplo de como a paixão pela ciência e a determinação podem mudar o mundo. Sua dedicação é inspiradora. E aí, já agradeceu ao Edison hoje por poder usar o celular à noite? Sem ele, nossa vida moderna seria muito diferente. E aí, galera? Quem nunca sonhou em voar? Sentir a liberdade de estar nas alturas, observando o mundo de uma perspectiva totalmente diferente? Pois bem, esse sonho virou realidade graças à ousadia e à genialidade de dois irmãos, Wilbur e Orville Wright. Os irmãos Wright eram apaixonados por mecânica e sonhavam em criar uma máquina voadora. Eles estudaram o voo dos pássaros, construíram protótipos e realizaram testes exaustivos, e a persistência deles valeu a pena. Em 1903, em Kitty Hawk, nos Estados Unidos, os irmãos Wright fizeram história ao realizar o primeiro voo controlado de um aparelho mais pesado que o ar. Imagina a emoção de ver o Flyer, como era chamado o avião deles, levantar voo pela primeira vez. Foi um momento histórico que marcou o início da era da aviação. A invenção dos irmãos Wright revolucionou o transporte, conectando pessoas e culturas como nunca antes. O que antes parecia impossível se tornou realidade graças à determinação e à crença de que era possível voar. E essa história nos ensina que, com coragem para sonhar e persistência para correr atrás dos nossos objetivos, podemos alcançar voos ainda maiores. E aí, conectados? Como estão todos hoje? Quem aí consegue imaginar a vida sem internet? Parece impossível, não é mesmo? Difícil, né? A internet virou uma ferramenta indispensável para a comunicação, informação e entretenimento. Ela está presente em quase todos os aspectos das nossas vidas. Mas a internet não surgiu da noite para o dia. Foi um processo longo e complexo que envolveu a colaboração de diversos cientistas, engenheiros e programadores dedicados. Tudo começou lá nos anos 60, com a ARPANET, uma rede de computadores criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Era o início de uma revolução. A ideia era conectar universidades e centros de pesquisa para facilitar a troca de informações e acelerar o progresso científico. Com o tempo, a rede foi crescendo e se expandindo para outros países, conectando mais e mais pessoas. E com a criação da World Wide Web, na década de 90, a internet se popularizou e se tornou acessível a todos, mudando o mundo para sempre. Hoje, a internet conecta bilhões de pessoas ao redor do mundo, permitindo uma comunicação sem fronteiras. Ela revolucionou a maneira como nos comunicamos, trabalhamos, estudamos e nos divertimos. Tudo está ao nosso alcance com apenas alguns cliques. A internet é um exemplo de como a colaboração entre mentes brilhantes pode gerar resultados incríveis e transformar a sociedade. Ela nos mostra que, quando trabalhamos juntos,
podemos construir um mundo mais conectado e democrático, onde todos têm voz. E aí, já agradeceu hoje por poder assistir a este vídeo incrível sobre as maiores invenções da história? A internet é realmente fascinante. A internet possibilita tudo isso e muito mais. Vamos continuar explorando e aproveitando essa ferramenta maravilhosa. E aí, pessoal? Qual dessas invenções vocês acharam mais incrível? É difícil escolher só uma, né? Cada uma delas teve um impacto profundo na história da humanidade e moldou o mundo em que vivemos hoje. Desde a roda, que possibilitou o transporte e a construção, até a internet, que conectou pessoas e informações como nunca antes, as invenções nos impulsionam para o futuro. Deixem nos comentários qual invenção vocês acharam mais revolucionária. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!